Você já se sentiu culpado por algo ou alguma coisa que realizou e classificou como erro? E esse erro se transformou em um sentimento de culpa e remorso, que fez com que você entrasse em um movimento de estagnação, dor, sofrimento, autopunição? A culpa é um sentimento extremamente pesado, denso, negativo. Faz com que a gente se sinta vítima e criminoso ao mesmo tempo. Muitas vezes, aniquila as nossas esperanças. Nos tira o poder de transformação e mudança, pois nos impede de analisar com imparcialidade nossas escolhas e ações. O tema da nossa conversa de hoje é a diferença entre culpa e responsabilidade. E como a simples redefinição da forma como entendemos isso pode causar grandes modificações. Aqui, nesse espaço, eu trago sempre reflexões que ajudam a entender como realmente se estrutura a realidade e como evitar continuarmos a fazer escolhas equivocadas, baseadas em crenças limitantes. A hora sempre é agora. Fica comigo para entender a diferença entre culpa e responsabilidade. Tenho absoluta certeza de que isso trará uma enorme diferença para a sua vida. Eu sou Fábio Barrow e você está no portal Expandir, onde você se conecta com tudo que existe e até com o que você não vê. Todo mundo possui crenças limitantes cristalizadas em seu interior. Muitas vezes, até temos uma sensação, uma intuição de que agirmos condicionados por essa ou aquela crença não nos faz bem. Mas mesmo assim, escolhemos seguir acreditando nelas por imposição social, familiar, religiosa. Entre nós, ainda são poucos os que têm coragem de se libertar dessas crenças e romper com as barreiras impostas por elas. Vamos refletir sobre o bem comum estabelecido pelas normas religiosas e sociais em certas culturas, que supostamente ditam o que é certo e o que é errado. Por exemplo, os 10 mandamentos escritos por Moisés, de importância vital para a construção da base das leis que regem o mundo que conhecemos, surgiram em um contexto no qual o povo israelense, assim como o restante da humanidade, vivia em um período obscuro, sem disciplina, sem ética, sem preceitos morais, entregue à violência. Não foi assim? Ele era o responsável, digamos, por guiar todos os seus conterrâneos do Egito até Canaã, em uma época em que o que valia era olho por olho, dente por dente. Essa viagem durou 40 longos anos, atravessando desertos, tempestades, passando fome, calor, frio. Claro que em algum momento as pessoas se rebelaram contra seu líder, perdiam até mesmo o próprio controle. E é por isso que muitos pesquisadores creem que várias das leis dos 10 mandamentos, consideradas divinas, tenham surgido, na verdade, por uma necessidade social e humana. Afinal, Moisés precisava colocar, digamos, ordem na casa. E para isso funcionar, ele tinha que convencer seus seguidores de que todas as leis eram ditadas por Deus, ou eles não aceitariam. O problema é que, a partir daí, muita gente gostou da ideia do Moisés e, utilizando o pretexto de que Deus ordenou ou espera que seja feito dessa forma, surgiram todo tipo de leis e crenças, umas completamente absurdas, outras estabelecidas de acordo com os interesses ou até mesmo maluquice daqueles que lideravam uma região ou até mesmo uma religião. Por exemplo,
Você sabia que ainda hoje vários países continuam a exercer a prática da mutilação genital feminina, onde normalmente entre os 3 e os 8 anos, as meninas têm a sua genitália externa removida por procedimentos rústicos, sem anestesia, sem qualquer acompanhamento médico, simplesmente para torná-las mais puras aos olhos de Deus? Vocês sabiam também que o Sharia, o sistema jurídico do Islã, os homens são obrigados a deixar a barba crescer e a cobrir os tornozelos. Já as mulheres não podem trabalhar, estudar e só podem sair de casa com a permissão por escrito dos homens. Esse mesmo sistema continua a condenar pessoas ainda hoje à morte por apedrejamento, uma tortura cruel, totalmente condenada pela Organização das Nações Unidas. Óbvio, claro que esses são apenas exemplos extremos, mas só para ilustrar o quanto as crenças podem ser fundamentadas de acordo com o nível de entendimento de quem as cria, mas acabam por nos influenciar, dominar, castrar, seja pelo medo ou pela culpa, ilimitadamente, gente, tempo atrás de tempo, atrás de tempo. Será que não é hora de reavaliarmos as crenças negativas que nos foram e continuam a ser impostas e nos libertar desse ciclo? Você continua a ter medo de pensar diferente dos ditos normais? Nascemos nessa experimentação, nessa vida, mergulhados em questões muito sérias, como a ideia, por exemplo, de pecado original e que somos, por natureza, pecadores ou fruto do pecado. Essa ideia de pecado, culpa, castigo, gera uma crença estabelecida no inconsciente coletivo, criando um peso gigantesco em nossas experiências ouvidas. Também demonizaram a sexualidade, questão extremamente mal resolvida, assunto tabu que é evitado ao invés de ser conversado de maneira sadia. E é isso que move pessoas como as próprias mães das meninas, que comentamos agora há pouco, a levarem suas filhas pelas próprias mãos para serem mutiladas de uma forma tão brutal e perigosa. Afinal, melhor ser mutilada, morrer purificada, do que ir para a eternidade do inferno. A ideia, gente, da existência de inferno e purgatório, de acordo com a forma e a convicção que são apresentadas, é desesperadora, apavorante, aterroriza a quem se conecta a essa ideia. Em meus desdobramentos ou viagens astrais, já presenciei e conversei com inúmeras energias que estão, mesmo após o desencarne, ou o que conhecemos por morte, presas à culpa. Ficam aprisionadas à culpa. Todo esse processo só faz alimentar a conexão com esses campos de criação coletiva que chamam de inferno, purgatório, umbral, onde essas pessoas se mantêm reunidas e aprisionadas mentalmente e emocionalmente por culpa e medo. Muitas religiões pregam que todo aquele que não lê a mesma cartilha, não segue os mesmos dogmas, não compartilha das mesmas crenças, é tido como pecador, perdido, condenado. Não é assim que funciona? Vocês já pararam para pensar no peso, mesmo que seja o da dúvida, de não abraçar, não fazer parte, acreditar que você pode ser condenado a passar a eternidade em dor e sofrimento? Toda ideia de pecado é a base que alimenta a culpa. Quem nunca fez escolhas equivocadas alguma vez na vida? Tenho certeza de que todos nós, viver é se experimentar, e experimentação é fazer escolhas. Estamos em um processo de expansão, portanto, suscetíveis sim de tomarmos decisões equivocadas. Mas, sinceramente, para que culpar-se eternamente?
Qual o propósito de se automutilar, de se punir e se colocar em um lugar onde se sinta incapaz de entender onde errou, analisar o que pode fazer para evitar, tomar decisões menos interessantes e, o mais importante, fazer planos para seguir adiante, assumindo que os erros entram no currículo de todo mundo e que está tudo bem, gente, em prosseguir assim. Aliás, vamos redefinir a palavra erro por experiências. Olha como fica mais leve. Todos tivemos, temos e teremos experiências menos interessantes, mas que fazem parte do processo da autoconsciência. A culpa gera estagnação, medo, bloqueio, limitação. Gera remorso, que gera o peso, e o peso gera a dor. Eu vou propor uma coisa, vamos fazer um exercício interessante? Vamos trocar a definição de culpa por responsabilidade. Não fica mais humano? Menos assustador? A responsabilidade gera o arrependimento gera a reflexão gera a mudança gera a autoconsciência. Liberte-se, reflita. Nós não somos frutos de pecado algum, não carregamos pecado algum e não somos pecadores, somos sim responsáveis. Você, eu, todos nós somos os únicos responsáveis por tudo o que acontece em nossas vidas. Tudo começa e termina em você. Utilize a responsabilidade a seu favor. Nossos erros, quando bem resolvidos, promovem nossa expansão consciencial. Quando mal resolvidos, nos fazem passar por repetidas experimentações de punição, castigo, até que possamos abandonar a culpa e continuar a seguir nosso caminho de expansão. Inferno, purgatório, umbral são estados de consciência. E quanto mais presos estivermos a essas definições, mais estaremos trabalhando na criação dessa experimentação. Gente, risque definitivamente essas palavras do seu dicionário. Culpa, castigo, pecado, não servem para nada, aliás, nunca serviram. Não compre essas crenças limitantes. Faça uma grande limpeza em seus arquivos mentais. Delete todas as programações que não lhe acrescentam absolutamente nada. Tenha consciência que você está aqui para experimentar-se sob novos pontos de vista todos os dias. Você está aqui para ser quem você realmente é. Aproveite e assuma a responsabilidade na condução da sua experiência. Você é único, você é força, você é poder, você tem um potencial ilimitado. Seja responsável o suficiente para mudar, ousar e se libertar. Aqui há liberdade e paz. Meu nome é Fábio Barrow e na próxima quinta te espero com um vídeo abordando temas necessários aqui no portal. Estamos conectados. Abraços expandidos e até breve.